Olá, pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma edição do Manhã com Dados. Vamos falar sobre assessment em gestão de dados, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela da apresentação, tá, Wagner? Vamos lá? Isso. Primeiramente, né, até antes de começar, vocês me ouvem bem? Se ouvirem bem, manda um joinha. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar, tá? Bom, ah, passando aqui, né, falar um pouquinho sobre o Bergson, para quem não conhece ainda, sou um profissional que já trabalha há um tempinho com dados, há mais de 30 anos. Sou o fundador da BLR Data, né? BLR Data hoje é uma empresa vamos chamar assim, uma empresa de nicho, que atua muito com demandas ligadas aí à gestão e governança de dados. Escrevi 2 livros sobre governança de dados. O primeiro livro, 2012, que foi o Gestão e Governança de Dados. Na época, quase ninguém falava em governança de dados ainda, né? Foi o primeiro livro no Brasil a tocar no tema. E, mais recentemente, eu escrevi o Simplificando a Governança de Dados. Esse livro aí é o meu xodó, não é? Adoro esse livro, que ele tem uma pegada bem ágil da coisa, bem simples, né? O próprio livro, ele é um livro mais fino, né? Tem muita coisa escrita ali na primeira pessoa, não é? Então não é um livro escrito baseado no chat GPT, até porque na época não tinha ainda, né? Ah, também faço trabalho voluntário, né? Eu sou membro do Dama Brasil há bastante tempo, né? Dama foi fundado 6 meses depois, aqui no Brasil, 6 meses depois eu me juntei ao grupo, tá? Como voluntário na época, depois diretor de estudos técnicos, durante muito tempo, vice-presidente, presidente, né, e agora eu sou o diretor de comunicação e marketing do capítulo. E para quem quiser depois falar comigo, né, sobre hobbies, né, assim, fora do mundo profissional, né, eu sou uma pessoa que gosta muito de cozinhar, né, adoro um vinhozinho também no fim de semana, né, e também, antigamente, né, eu fui DJ e tal, e ainda tenho isso ainda como hoje como um hobby, tá? Mas vamos lá, chega de falar sobre o Bergson, né, e vamos falar aqui sobre o assessment, tá? Eh, Coloquei uma provocação aqui, tá, gente, que eu falo aqui o seguinte: os dados são o novo petróleo, não é? Com aquele clichê que, para quem já assistiu alguma palestra minha, eu sempre falo que em 93 já, o pessoal já falava isso, tive contato com essa frase, não é? Ou, na verdade, uma nova doença, né? Por que eu coloquei essa provocação? Ah, porque hoje, né, no nosso cenário atual, tá? O que eu vejo ainda, tá? Muitas empresas com problemas crônicos ligados aos dados, né? Dados com má qualidade, dados que ninguém sabe quem é o responsável, ninguém sabe onde estão, né? Para que servem. Geralmente, muitas empresas têm dados em demasia que não servem, no fundo, para muitos para nada, não é? Então, ali está só tendo um trabalho e nenhum retorno, né? Isso tudo é fruto, tá, da empresa não ter um programa de governança de dados, tá? Então, a provocação que eu coloquei aqui, né, empresas que não possuem um programa de governança de dados que forneça minimamente uma visão do estágio atual da sua maturidade, os desafios a serem superados e a noção do caminho a ser realizado, visando evoluir essa maturidade, sofrem de uma doença crônica grave e, se não tratada, até possivelmente terminal, tá? Aqui tem isso aqui foi uma figurinha que o pessoal que trabalha comigo uma vez fez, né, para encarnar comigo, né? Eu gostei e vou começar a usar ela aqui em algumas apresentações, tá? Então, o que a gente vê, não é muito, né? Empresas que não sabem nem quais são os seus problemas ligados aos dados, não sabem onde querem chegar, não sabem como os dados podem contribuir, não é, para que a empresa ela consiga evoluir dentro da sua estratégia. Isso também, às vezes, se ela tiver uma estratégia, tá?
Ah, indo direto ao ponto, né, o que que é um assessment, tá? O assessment, gente, na minha visão, tá, é uma etapa extremamente importante, tá, e ele deve ser aplicado no início do programa, tá? Por quê? Quando nós vamos implantar um programa de governança de dados, o que que eu vejo muito, não é? Eu vejo as pessoas meio que perdidas, sem saber o que fazer, sem saber qual é o estágio de maturidade daquela empresa, quais são os problemas, não é? É muita reclamação, mas essas reclamações elas não são avaliadas, não são compiladas para fazer um trabalho em cima disso, tá? Então é um pouco do que eu coloquei aqui nessa definição, tá? Etapa dedicada à compreensão do cenário atual da gestão de dados na empresa, visando evoluir a maturidade na governança dos dados, incluindo o diagnóstico, vou falar de cada um deles aqui, tá? O diagnóstico, a medição do grau de maturidade, definição da estratégia e o planejamento das ações estruturantes que deverão ser implementadas no decorrer do programa. Ou seja, é um trabalho que a gente deve fazer no início, e ele tem uma cara muito de que, olha, entender o meu cenário atual, definir, não é, onde queremos e onde podemos, né, são coisas diferentes, chegar e traçar um plano para isso, tá? E aí vocês podem reparar que nessa definição aqui, tá, eu falo de gestão de dados e governança de dados, tá? Eu não vou entrar aqui na questão da diferença da gestão para governança, eu já falei em outros encontros, tá? É, mas entrando aqui mais na questão da governança, tá? A governança ela tem como uma das missões, né, garantir, tá, que as funções de dados que compõem ali, né, o conceito de gestão de dados sejam realizadas da forma adequada, correta, ou seja, como elas foram pensadas, definidas, tá? Então essas práticas elas são avaliadas, tá? E com isso a gente tem um grau de maturidade, tá? E por que a gente tem que fazer essa medição, né? Eu trouxe aqui também, não é, duas frases, vocês já devem ter visto em outras apresentações de outras pessoas, né? Tem uma frase aqui do Peter Drucker que eu gosto muito. Peter Drucker é um guru da administração, tá? Que ele fala o seguinte: se você não pode medir, não pode gerenciar. Ou seja, se você não sabe o grau da sua maturidade em dados, como é que você vai fazer uma gestão em cima disso, tá? E tem outra frase aqui também, que é do Deming, não é? O Deming também, ele é um dos gurus, só que da qualidade, tá? Eu adoro essa frase aqui dele, na verdade, né? Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Então, o assessment, ele traz muito disso aqui, tá? Eu vou falar para vocês que durante o assessment, por exemplo, a gente vai ter que tratar um item, né, muito importante, vamos dizer assim, né, que é a motivação da empresa em ter um programa de governança de dados. Tá? Ou seja, a resposta é a seguinte pergunta: por que governar dados aqui na empresa XPTO da vida? Não é? Então, essas definições, a abrangência, tudo entra aqui um pouco nessa visão aqui do Deming, tá? E levando em conta, não é, aquilo que eu falei, não é, que hoje, por exemplo, as empresas, não é, elas sofrem de uma doença crônica, né, relacionada aos dados e, de novo, né, não são todas as empresas, né, são empresas que ou não possuem um programa de governança de dados já implantado, ou até mesmo aquelas que possuem um programa, mas ele é um programa ali ainda com um escopo muito restrito, uma visão muito técnica, muito ligado só à documentação, sem considerar, não é, as dores e as expectativas de negócio, por exemplo, tá? Então, por que o assessment é necessário, tá? Eu coloco aqui nesse slide, tá?
Se a empresa ela sofre de uma doença, quando a gente tem uma doença, o que a gente tem que fazer? Tá? A gente tem que procurar um médico, não é? Um especialista naquela doença que a gente está passando ali por aquele momento, não é? Eu não tenho que chegar, e aí eu vou falar um pouco na questão dos erros, né? Eu não tenho que chegar e falar o seguinte: olha, eu tenho um amigo que teve esse mesmo problema, não é? E eu vou tomar a medicação que ele tomou porque para ele deu certo, né? Ah, eu tô com uma manchinha aqui na pele, por exemplo, né? Ah, isso aqui é uma micose. Ah, acho que fulano teve uma micose, aí vou pegar a pomada lá que ele passou. E se você não tiver com micose? Se você tiver com outra coisa? Porque mancha não é só micose, pode ser um monte de outras doenças aí, né? Inclusive doenças ligadas aos órgãos, né? E aí você vai deixar, vai ficar empurrando aquilo com a barriga, nunca vai se curar daquilo e pode até piorar o problema, tá? Então, assim, se a empresa ela sofre dessa doença, ela tem que procurar um especialista para começar, não é, a definir a forma que vai tratar isso, tá? Então a primeira coisa que deve ser feita é o quê? É ter uma visão clara do do cenário atual da gestão desses dados, tá? E aqui, não é, essa visão clara, ela não pode, tá, ser simplesmente uma avaliação técnica baseada em práticas, tá? A gente tem que olhar isso, né, então a gente tem que olhar questões ligadas à arquitetura, à qualidade, a metadados, né, à infraestrutura, segurança, privacidade, enfim, não é? As funções que estão ali no DMBOK, tá? Mas essa visão, ela tem que ser muito mais abrangente, tá? Ou seja, eu tenho que começar já o meu trabalho considerando o quê? A participação de negócio. Então a gente tem que olhar sim essas práticas, tá? Mas a gente tem que conversar com as pessoas que estão em negócio para quê? Para pegar o quê? As expectativas que esse público tem com os dados, as dores que eles têm com os dados, tá? E nas conversas, né, tanto com o time mais técnico, não é, que geralmente está ligado ali à atuação nas práticas, quanto também com o pessoal de negócio, a gente começa também a identificar riscos relacionados aos dados, pontos de atenção. São coisas que, por exemplo, não estão associadas diretamente a uma prática, não é, recomendada. Essas práticas vêm de recomendações de frameworks, né, de guias de referência, tá? Mas a gente pega riscos, pontos de atenção não só ligados a essas práticas, mas sim ali do próprio ambiente. Então, por exemplo, às vezes, por exemplo, eu faço muito assessment, tá? Então, às vezes, a gente pega risco assim do tipo, olha, eh, conversei com a pessoa e descobri, não é, que ela, por exemplo, tem um servidor, não é, que contém ali os principais dados da área dela e o servidor fica embaixo da mesa dela. Ela que faz tudo. Ela pega, faz backup, não é? Se precisa recuperar alguma coisa, recupera, faz recovery, não é? Ela dá acesso a outras pessoas de outras áreas, não é? Cara, isso é um risco. Se você tem uma área, por exemplo, de tecnologia, né, para estar fazendo este tipo de atividade, porque a área de tecnologia é especialista neste tipo de atividade, por que eu vou colocar uma pessoa de negócio fazendo isso aqui embaixo? Né? E uma máquina que ninguém sabe, às vezes não está nem registrado. Então, às vezes a gente pega riscos, tá? Então, para vocês terem uma noção, por exemplo, nos trabalhos que a gente faz, tá? Geralmente a gente encontra mais de 20 riscos, né? E pontos de atenção ligados aos dados. Então, isso é importante também, tá? Então, quando a gente olha os problemas, o que a gente tem que ter em mente? Temos que avaliar as práticas. As práticas são a evidência, né, de que muita coisa ali não está sendo que devia ser feita, não está sendo feita, ou deveria ser feita de forma diferente, tá? Só que
As minhas dores aqui em negócio, elas são fruto de quê? De práticas que, como eu falei, não são feitas, né, ou poderiam ser feitas de outra forma. Então, quando eu junto isso, eu consigo casar. Eu consigo entender, por exemplo, que uma dor comum, não é, que as áreas de negócio possuem, né, é coisa assim do tipo: "Olha, eu tenho um problema aqui danado, porque eu não tenho acesso, por exemplo, a bases integradas, eu trabalho aqui com 10 aplicações e quando preciso, não é, cruzar esses dados, eu tenho que pegar, fazer extração para um ambiente temporário, cruzo tudo ali e aí eu começo a montar meus dashboards, só que isso demora. Às vezes eu preciso de informação que eu não tenho acesso e tenho que pedir. Essa dor é reflexo de quê? De várias práticas que não são consideradas. Então, por exemplo, prática ligada à arquitetura, prática ligada à arquitetura de dados, né? Prática ligada à segurança dos dados, né? A metadados, às vezes não está tão documentado. Então, quando nós identificamos esses problemas, essa identificação ela tem que ser bem detalhada e não olhar só a prática, e sim também considerar as dores de negócio, essas expectativas e os riscos que foram encontrados. Quando a gente está aqui nessa fase de problemas, né, geralmente é entregue um diagnóstico, né? E esse diagnóstico, gente, até hoje, a não ser empresas que aplicam o assessment, que é válido também, tá? Já com o programa já rodando, não é? Então, o grau de maturidade ele vai vir um pouco mais alto, né? Um pouco não, dependendo às vezes até bem mais alto, né? Com exceção das situações que a gente faz na primeira vez, tá? Vamos chamar assim, esse retrato desse diagnóstico é horroroso, porque traz muito problema ali. Não que o relatório é mal feito, não é nada disso, mas assim, as pessoas quando se ele é bem feito, né, as pessoas quando entram em contato com o conteúdo do que está ali, elas ficam assustadas, tá? Levando para a questão, por exemplo, da doença, né? Então imagina assim, a pessoa ela tá com um problema cardíaco, por exemplo, né? E aí ela faz lá os exames dela lá, né? E aí recebe, né? E todos os exames estão com as taxas altíssimas, colesterol lá em cima, glicose lá em cima, triglicerídeos lá em cima, aquela parte do fígado ali lá em cima. Quando a pessoa olha aquilo ali, e ela sabe que ela está passando por uma doença crônica, ela vai tomar um susto. E às vezes esse susto é um motivador para que ela consiga realmente, tá, eh, reconhecer a necessidade de mudar algo. Porque até então, se a gente não mostra isso de uma forma clara, né, e aí levando de volta agora aqui para o mundo das empresas, né, muita empresa, assim, se não tem essa noção, vai empurrando aí a vida com a barriga. Né? Aqui sempre foi assim, sempre tivemos problemas, a qualidade nunca foi boa, não é? Tudo aqui é muito demorado, né? Isso é cultura da empresa. Gente, isso não é cultura, né? Isso são vícios, tá? Então essa parte, né, aqui do diagnóstico, né, a gente só encontra problema e o propósito, né, desse pedaço aqui é realmente entender os problemas, tá? Quando a gente já sabe os problemas que a empresa tem em relação aos dados, chega a hora, né, de definir o que? Uma estratégia para a gestão dos dados. Ou seja, eu já sei aqui quais são os nossos problemas na empresa. Agora eu tenho que fazer o seguinte: minha preocupação agora é o seguinte: olha, beleza, tem esses problemas. Então, ok, estou nesse ponto, né? Onde eu quero chegar? Outra preocupação que eu tenho que ter aqui, as pessoas têm que começar a entender, tá, por que é importante governar dados na organização. Por quê? É o que eu chamo aqui de missão do programa, tá? Ou seja, a resposta à seguinte pergunta: por que governar dados
por exemplo, na XPTO. XPTO é uma empresa fictícia, tá, gente? Se eu não tenho isso resolvido, o que vai acontecer? Eu vou ter um monte de pessoas envolvidas, de áreas de negócio, com o programa, e cada uma vai ter expectativa diferente sobre a governança de dados. Isso não é bom, tá? Porque isso é indício de que eu vou ter muito conflito lá na frente, eu vou ter dificuldade em engajar essas pessoas, porque elas não sabem por que governar dados na empresa. Então, cada um acha uma coisa, tá? Então, a estratégia eu tenho que definir a missão, né, que é por que governar dados aqui na empresa, o ponto que a gente está, né, e que ponto a gente quer chegar, ou seja, que grau de maturidade, escala mais ou menos, a gente precisa chegar, tá? Olhar para a estratégia corporativa da companhia, tá? E entender por meio dos dados como os dados podem colaborar com a estratégia, ou seja, quais são os objetivos estratégicos da gestão dos dados. Tá? Então, imagine a seguinte situação. Olha, a empresa aqui, conversando com o negócio, a gente chegou ao seguinte cenário. Tá? Dentro da nossa base de clientes, por exemplo, tá? Nós só conseguimos contatar, né, 50% dos nossos clientes. Os outros 50%, né, tem problemas aqui no cadastro. Ou o telefone está incorreto, não tem telefone, o e-mail está incorreto, eu não consigo achar a pessoa, né? E aí, se eu trabalho muito, se é uma empresa que trabalha muito com conceito de renovação do serviço que ela presta, venda de outros produtos, né, similares, o que eu tenho aqui? Eu trabalho com venda para o meu público, que já é cliente, somente metade desse público. O outro eu não consigo chegar. Ou seja, eu deixo de ganhar X, né? Então, se eu, por exemplo, eu ganho vendendo, né, para os meus clientes, vamos colocar aqui 10 milhões mês, tá? Só que eu só chego em 50%. Então, deixo de ganhar 10 milhões. Assim, a conta não é assim exata, mas eu já começo a ter alguns cheiros aqui, né? Então, como os dados podem ajudar isso? Primeira coisa, eu tenho que melhorar a qualidade desses dados. E aí, um dos meus objetivos pode ser o seguinte: olha, melhorar a qualidade dos dados de cliente, né? Hoje, de 50% para, vamos colocar aqui, vamos ser aqui mais pé no chão, né? De 50% para 70%, por exemplo. Esses 20% vão me trazer um retorno interessante para a empresa. Tá? Então, a gente coloca esses objetivos estratégicos. Aqui, a questão do patrocínio realmente fica evidente, tá? Porque eu vou estar falando que esse trabalho aqui, tá? O ideal é que ele seja feito por uma empresa externa, tá? E aí alguém vai ter que pagar essa empresa, né? Então, geralmente, essa pessoa, ela não que ela será, né, a área dessa pessoa, não que será a área patrocinadora, mas eu já tenho aqui alguns indícios que podem me indicar na identificação desse patrocínio. É definido também quais são os papéis que serão utilizados, as responsabilidades de cada papel e, olhando estratégia da companhia e problemas que foram encontrados, quais as principais frentes de trabalho que eu vou atacar. Tá? Então, com isso, o que eu fiz? Eu tenho o problema, eu tracei uma estratégia, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar em cima de quê? Ter um planejamento, né? Colocar aqui, vamos dizer assim, um caminho, né? Uma receita, vamos dizer assim, tá? Para que a doença ela possa ser lá na frente curada. Então aqui geralmente é o quê? É um plano de ação, é um roadmap, não é, com a indicação, tá, das iniciativas que devem ser consideradas dentro de um assessment, tá? Então onde vai ficar a área, por exemplo, que vai puxar o programa de governança de dados, ou se a empresa é muito pequena, né, a pessoa que vai puxar o programa de governança de dados.
a gente começa a definir os cenários, né, de curto, médio e longo prazo. Então, olha, em curto prazo, a nossa visão é estar nesse ponto aqui. Em médio, acima do curto, né, com mais maturidade. O longo, né, seria o fim ali, né, desse plano de ação, né, ou do roadmap, né. E eu tenho as iniciativas, boa parte delas, tá, assim, mais de 90% estruturantes, tá, colocadas aqui dentro do roadmap e distribuídas, né, dentro desses cenários de curto, médio e longo prazo. Ou seja, aqui é como se eu fosse no médico e ele já tivesse aqui o tratamento, né, para estar aplicando aqui no paciente, tá? Então, aqui, levando para a medicina, né? A gente faz os exames, né? O médico conversa com a gente, entende o nosso jeitão, né? Em conjunto, define onde, né, o que, que vai ser possível, dá para curar, não dá para curar, a gente pode conviver com essa doença ou não é? O que, que a gente, eu vou estar te passando daqui para frente, o que você acha de seguir esse tipo de tratamento, e aí vem o tratamento aqui em si, tá? Isso aqui, gente, é o assessment, tá? Então, o assessment, ele vai trazer a identificação dos problemas, tá? Considerando não só as práticas, tá? É importante frisar isso aqui. Não só as práticas, mas também o compilado das dores, expectativas das áreas de negócio, a identificação dos riscos e pontos de atenção, tá? A estratégia para implantar a governança de dados e aqui o caminho a ser seguido, tá? É, isso aqui, tá? Eu costumo a falar que é o seguinte, olha, o assessment, ele tem muito cara assim do tipo, olha, o jogador ali de meio campo do clube de futebol, né? Ele pegou e fez aquele passe, né? Para o atacante ali fazer o gol, né? Então o atacante está aqui na cara do gol, né? Não é sempre que o atacante faz o gol. Então vem a etapa aqui que eu chamo de, entre aspas, da cura em si, tá? Que é uma etapa que ela está fora do assessment e depende muito de que da participação, no caso aqui, né, do cliente, né, da empresa, do time interno. Essa parte aqui é mais para consultoria. Essa parte aqui não. Essa parte aqui, o engajamento, o entendimento, é, a questão de levar em consideração as recomendações que foram colocadas aqui é fundamental, tá? Então, por exemplo, digamos, tá, que essa pessoa com problema cardíaco ali, o médico chegou e falou o seguinte: olha, você vai tomar alguns remédios aqui, só que você vai mudar o seu estilo de vida, né? Então você não vai ser mais uma pessoa sedentária, você vai entrar na academia e você vai perder ali, por exemplo, tem que perder, né? No caso ali, uns 30 quilos, né? O médico não vai fazer isso para o paciente. Não o médico que vai na academia, não o médico que vai comer a comida da dieta. Aqui é o paciente. Então, aqui é a empresa. Tá? Então, aqui cabe, né, as pessoas que estão conduzindo, por exemplo, o programa de governança de dados, engajar as áreas de negócio. Por quê? Elas aqui, principalmente aqui na identificação dos problemas, elas foram, vamos dizer assim, no bom sentido, né, provocadas, né? Muitas pessoas falam assim, agora a gente está tendo voz aqui, né? Ou seja, a gente fez o movimento, né, de despertar elas da necessidade de participar do programa, né? Então aqui o time de governança de dados, por exemplo, tem que trabalhar para manter esse engajamento, tá? E aí, assim, eu já falei isso várias vezes, né? A gente não pode ter um olhar só técnico da coisa, a gente tem que olhar os problemas de negócio também, tá? Aí a gente vai ter o dado colaborando com a estratégia da empresa, colaborando com a inovação, e mais na frente, né, quanto mais a gente roda isso, a gente consegue monetizar, tá? Esse papinho, que a gente vai monetizar os dados, do nada, né, assim, eu vou comprar um livro de monetização, por sinal muito bom, aí vou pegar, ler ele, aplicar um pouco do que está ali, no outro dia a empresa está monetizando. Não é assim, tá? Essa empresa ela tem que ter uma maturidade, né, de média a boa, pelo menos, para estar fazendo isso, tá?
Então aqui, no caso, é a cura, né. E eu falei, expliquei o que é o assessment, mas na prática, não é, quais são os benefícios que a gente tem com o assessment, tá. O primeiro é o seguinte, ter uma economia de esforço, tempo e custo, tá. Às vezes, por exemplo, né, eu vejo muito, né, as empresas elas perdem muito tempo, né, pensando: "Ah, como eu vou fazer o assessment? Ah, eu faço ou não faço? Ah, eu vou começar a montar meu modelo", aí vai, visita uma, visita outra, aí faz bench aqui, bench lá. E aí quando a gente vê, né, a governança de dados ela já começou, por exemplo, há um ano ou mais, e a empresa não tem ainda um plano, não tem um roteiro. Ela não sabe seu estágio atual. Por quê? As pessoas entram achando que: "Ah, vamos começar a fazer aqui aos poucos, né, e aí a gente vai evoluindo", quando vê não entrega. E aí é muita pesquisa, olha aqui, olha ali, e assim, o assessment, o que que acontece? Entra uma equipe para estar fazendo esse assessment, né, e aí esse assessment geralmente, né, se for uma empresa séria, ele tem um tempo ali, que esse tempo é cumprido. Geralmente são até 2 meses, 2 meses mais ou menos, tá. Eh, então se a gente começar a fazer a conta aqui, vamos pensar numa equipe, né, que tem pequena, tá, 2 pessoas trabalhando com governança de dados, tá. E fica nisso que eu falei, fica um ano, vai para lá, conversa, não sai roteiro, não sai nada. Põe o salário, vamos fazer a conta, por exemplo, do salário dessas pessoas, mais os encargos, vai dar um valor ali "X", tá. Provavelmente ali um pouco abaixo de 500K, né, entre 400 e 500K, né. Tô colocando um salário nem tão bom, tá. Eh, com essa verba, vamos dizer assim, né, em 2 meses, um valor bem menor que essa verba, né, em 2 meses você já tem, todo esse roteiro, tá. Então, assim, a gente vai direto ao ponto ali, economiza esforço, tempo e custo, tá. Outra coisa também importante é a incerteza, né. Ah, às vezes, né, algumas empresas procuram a gente aqui, né, eh, já com um monte de iniciativa mapeada, né. "Ah, eu tenho problema na qualidade dos dados, então tem que fazer isso, tem que criar política de qualidade, processo de qualidade. Ah, porque o meu cadastro tá complicado, então tem que atuar no meu MDM". E aí vem, às vezes, com uma demanda tão grande e sem uma visão de tamanho ali da dor, né, que para a empresa, por exemplo, responder ela, atender ela vai acabar colocando também uma proposta, vamos dizer assim, com valor lá em cima, e que não vai estar atendendo a as necessidades, por quê? Tudo que foi colocado ali é por alto, não tem um detalhe como o assessment teria, tá. Então é muita incerteza ainda, né, se eu não faço, não é. Então, isso é importante também, que quanto for menor o número de incertezas, melhor vai ser a condução das minhas iniciativas. Eu vou implementar as minhas iniciativas, por exemplo, de melhoria, não é, de forma mais rápida, com menos riscos, não é, e com custo menor, né. Eh, aqui no assessment, né, a gente começa a fazer uma mudança na cultura da empresa, tá. Por quê? Eh, as pessoas reclamam, né, porque aqui a gente não fala sobre dados. As entrevistas, a gente já conversa com as pessoas, ali a gente já vai colocando ali, já vai fazendo as provocações, não é. Então, por exemplo, tem muita área de negócio que ainda acredita, e uma reclamação, tá, de times de dados, que acredita muito no seguinte: "Olha, eu tenho um problema, mas você time de dados ou você time de tecnologia, você está aí para resolver. Então, se a qualidade do meu dado é ruim, então define para mim o que que é qualidade". Exemplo, tá. E não é assim. Então, por exemplo, quando
o assessment realizado, essas pessoas são entrevistadas, né, a pessoa vai falar: "Ó, tem problemas de qualidade aqui", tá, mas o que que é qualidade para você? Quando essa pergunta ela é feita, a pessoa geralmente não sabe o que que é a qualidade para ela. E ela começa a refletir, e aí você fala: "Não, mas a qualidade vem de negócio. Vocês já pararam para identificar quais os requisitos para falar que esse dado realmente é um dado, vamos chamar assim, um dado quente?" Então a gente já começa a estar fazendo esse início, né, claro que é devagar, não é? Não é também você instalou, terminou o assessment, a cultura da empresa mudou completamente, não é isso, mas já foi feito, não é, esse start aqui, tá? Eh, Outra questão é confiabilidade e credibilidade, tá? Então, eu vou falar depois, de alguns problemas, né, e um dos problemas que eu vejo é o seguinte: o trabalho é feito, mas as pessoas, não dão credibilidade àquele trabalho. Por quê? Foi feito por um time interno, por exemplo, tá? E não que o time interno, seja ruim, né, tenha pessoas ali que não são capazes de fazer isso, não é isso. Só que pelo fato da pessoa, né, que fez estar dentro da casa, ela vai ter um monte de limitações, inclusive devido a questões políticas da empresa. Ela pode, né, ser, vamos dizer assim, ser taxada, né, por algumas pessoas do tipo: "Ih, mas fulano ou fulana é cri-cri, vão levar muito a sério, que se levar tudo a sério que fulano fala ou fulana fala, cara, a gente não vai conseguir fazer nada". Isso acontece, gente. As empresas, né, e não adianta falar que isso é papo de brasileiro, que não é isso, acontece lá fora também, tá? De forma geral, as pessoas não dão valor, tá, ao que está sendo feito dentro da casa, tá? Eh, então tem essa questão de confiabilidade, credibilidade, engajamento do negócio, né. Cara, eu, Bergson, eu já cansei de chegar e ver pessoa de negócio falando: "Pô, agora sim, finalmente alguém, conversou comigo". A pessoa aqui que fala isso, provavelmente ela já entendeu que ela vai ganhar alguma coisa com isso. Ou seja, começaram a me escutar, agora resolvo meus problemas. Antes essas pessoas, essas áreas, nem tinham voz dentro da empresa, tá. A questão do patrocínio, e esse patrocínio, ele quanto maior e quanto mais pessoas patrocinando, melhor. Então, às vezes, né, foi o que eu falei, tem uma pessoa ali, não é, uma diretoria, por exemplo, que vai, patrocinar. Às vezes, quando você termina um assessment, aquela visão de que seria aquela diretoria somente o único patrocinador muda, já entra outro ali que vai ser, por exemplo, a principal afetada, né, pelas ações que vão entrar, por exemplo, dentro de um piloto, não é? Então a gente já aumenta isso aqui, isso já fica bem evidente, tá? A gente começa a tangibilizar o que que vai ser feito, o benefício que a gente vai ter, tá? Ah, aí, aqui também é outra coisa que muita gente esquece de fazer e tem que fazer no assessment, tá? Os temas delicados começam a ser discutidos de fato. Quando eu faço treinamento aplico o treinamento de qualidade de dados, eu sempre comento, tá, que às vezes, você tem uma infraestrutura, né, um background ali bem parrudo, né, você tem processo bem definido de qualidade de dados, você tem um bom ferramental, não é? Você tem pessoas ali capacitadas, né, para operar ali o data quality, mas às vezes você tem um problema crônico na cultura da empresa, que você às vezes tem um público, né, que às vezes trabalha numa área comercial, né, e aí esse público, para vender, né, eles entram com dados, né, de forma perdão, de forma incorreta, né. Vendem, por exemplo, produtos que não são para um perfil de cliente, né, vendem às vezes produtos para, clientes que não contrataram, não é, colocam as informações incompletas, tudo isso por quê?
a empresa ela tem uma uma cultura, não é, do tipo: "Olha, você tem que vender, 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 as metas são super agressivas, e se você não vende, você está fora", tá. Isso quando a gente olha para a gestão de dados, isso é um problema, porque as pessoas, para se manterem em seus empregos, quando elas começam a achar: "Ó, o negócio está difícil, eu vou fazer aqui o meu plano B". Tá, eu não vou entrar na questão se é certo ou errado. Eu acho que é errado a pessoa entrar nesse plano B, tá. Mas eu não vou entrar e não vou julgar quem faz, tá. Eu entendo, tá. Então, às vezes, a entrada dos dados, ela é problemática, e isso tem que ser discutido. Isso tem que chegar, por exemplo, quem está lá em cima, por exemplo, da área comercial, né, para que essa pessoa entenda o seguinte: "Olha, beleza, você está vendendo, mas essa sua venda está gerando aqui tais impactos. Está gerando impacto, por exemplo, em outra área, né. Então, isso passa a ser discutido de fato, porque isso que eu estou falando não é uma prática que a gente vai avaliar, não é. Não é, às vezes, uma dor de negócio, mas é algo que a gente constatou que é um risco, que é um ponto de atenção, tá. Então a gente começa a mexer, não é, nesses probleminhas, tá. Eh Outra coisa também, por exemplo, o assessment, né, eu falei, tem o diagnóstico, a estratégia e o plano de ação, o roadmap ali, né. O diagnóstico, ele deve seguir, vamos dizer assim, um padrão, para quê? Para poder comparar, tá. Então, eu já vi, por exemplo, uma vez a pessoa assim, a pessoa que não entende o que é assessment. "Ah, porque o diagnóstico é padrão". Não, ele segue um padrão, as práticas avaliadas são as mesmas. Só que o cenário de cada empresa é diferente. As dores, as expectativas das empresas são diferentes. E aí eu comparando essas práticas, eu vou poder chegar e falar o seguinte: "Olha, o nosso grau de maturidade é esse. O grau de maturidade médio dos nossos concorrentes está acima ou está abaixo, então de repente a gente está bem", né. Isso é importante, até para definir a questão de timing, né, até chegar à situação de: "Olha, a gente tem que correr". Então nosso plano de ação, o nosso roadmap, ele vai ter que ser mais, vamos dizer assim, mais, agressivo. Eu vou ter que trabalhar com prazos mais curtos, aí de repente vou ter que botar mais gente, né. Às vezes não, às vezes está ali na média, então a gente pode, entendeu? Eh, então essa comparação, ela é fundamental, tá? E outra coisa, óbvio, né, é um trabalho que é sempre o bem feito, né, ele é sempre, ele sempre considera o caminho que a empresa está indo. Então, se a empresa hoje ela está indo para este caminho aqui, a nossa estratégia de dados, ela não pode ir para o caminho, né, contrário, tem que seguir aqui, né. Então tem que entrar aqui objetivos coerentes com a estratégia de negócio da companhia, tá. Então esses foram os benefícios, e aqui essa figura aqui é clássica, não é, ela tem no Simplificando a Governança de Dados, que é o meu xodó, né, o livro que é o filho caçula, né, por enquanto, né. Eh, e o assessment, gente, ele é o responsável pela estruturação, tá. Eh, tem autor, não é, que gosta de falar que a governança de dados ela é composta pelos P's, né. Eh E aí, se a gente leva os P's, não é, o assessment, né, o que que ele vai trazer, não é? Ele vai trazer o propósito, né, ou seja, por que governar dados na empresa tal. Eu tenho a questão do P do patrocínio aqui reforçado, identificado, tá. Eu vou ter o P do plano, ou seja, qual é a minha jornada, os projetos que estão dentro desse plano e os papéis definidos, né. Então, boa parte dos componentes, né, dos P's da governança de dados, eu consigo aqui, tá. Então, por exemplo, para quem lê o outro livro de governança de dados, vai ter lá os P's, né. E aí esses P's aqui, a gente consegue no assessment, tá.
Ah, eu consigo ter esse space sem realizar o assessment? Vai conseguir, mas há muito esforço, com muito retrabalho, demorando muito, tá? Então, o momento ideal, o mais racional, é aqui, tá? E aí sim, depois do assessment entregue, né, vem a jornada, né, que é o quê? A gente tem as iniciativas de melhoria que são recomendadas, por exemplo, aqui no roadmap, no plano de ação, tá? A gente já definiu o comitê ou os comitês, isso depende do modelo que foi definido para a empresa, mas eu vou ter que ter, tá? Uma estrutura, um grupo de trabalho, né? Não é uma caixa de organograma, um grupo de trabalho, uma estrutura tipo um grupo de trabalho, com pessoas com perfil de tecnologia, os stewards, né, que são as pessoas de dados, os owners também, se eu estiver falando aqui de um comitê executivo, e a governança de dados aqui fazendo todo esse alinhamento, né, essa a orquestração. Isso aqui, gente, é para a vida inteira, né? Então, por isso que é importante a gente começar aqui no assessment da forma correta, tá? E aí, cada vez mais que a gente roda isso, a gente realmente, né, vai ter o dado aqui como um diferencial de negócios, tá? Agora, por que algumas empresas não fazem o assessment, né? Por que isso acontece? Bom, primeiro é uma visão, né, como eu falei para vocês, equivocada, né, de custo-benefício, tá? Então, as empresas, elas olham, poxa, eu vou gastar isso aqui em um assessment, isso é muito caro. Será que é caro? O que ele vai entregar, né, se eu resolver ignorar, fazer aqui de qualquer forma, né, atropelando as coisas? Será que eu não vou gastar muito mais? Na maioria das vezes, sim, tá? Eh, Outra questão é, poxa, beleza, eu sei, eu entendo a necessidade, mas eu vou ter que mexer aqui em muita coisa sensível, vou ter que apontar o dedo em muita coisa sensível, né? Ou ainda, né, isso acontece, gente, tá? A a empresa, ela começou, por exemplo, sem planejamento, não é? Muito assim, eu deixo a vida me levar, não é? Tem gente que fala assim: "Não, escolhe um problema e aí atua em cima desse problema". Aí beleza, você vai lá, atua em cima desse problema que é para uma área. Aí depois vamos pegar outro problema, que é para outra área. Você não definiu uma forma de trabalho padrão. Você trabalhou na seguinte visão: ah, eu sou o solicitante, você vai me atender. Não tem diálogo entre os demais. A questão básica da responsabilidade compartilhada, não é, pela governança de dados, ela não é aplicada, né? Então, às vezes, né, quando você se dá conta disso, você já está com uma área ali há 2 anos, 3 anos, e a área não anda. E aí você não faz porque, pô, vai trazer um monte de furo aqui na minha área, né? Outra, né? Às vezes, não, você acredita ali que a tua equipe, ela tem uma bagagem para isso. E, de novo, né? Não é desmerecendo, mas você pode ter o melhor profissional do mundo. Vou repetir. Você pode ter o melhor profissional do mundo dentro da sua equipe. Só que as pessoas não vão valorizar. Sabe por quê? Porque as pessoas vão pensar o seguinte: se ele é o melhor, ou se ela é a melhor profissional do mundo, nisso, né, o que ela está fazendo aqui, trabalhando com uma carteira assinada, né, tendo que tirar férias no máximo 30 dias no ano, porque ela não tem o negócio dela, porque ela não ganha mais dinheiro com isso, porque essa pessoa não ganha mais dinheiro com isso, tá? Então, às vezes a gente tem essa visão otimista, posso até ter essas pessoas, né? Mas a realidade, quem está de fora, principalmente quem está em cima, vai pensar assim, tá? É, falta de engajamento dos stakeholders, né? Mas isso, o assessment, ele vai ter que atuar em cima disso. Ele vai ter que apontar essas necessidades. Às vezes aqui, gente, o time, né? Geralmente aqui a área já começou, tá? Não conversa, tá muito ali, ó. Como funciona a governança de dados aqui? Ah, a gente tem um catálogo, a gente tem todos os termos definidos, o catálogo está 100% atualizado, e nosso dia a dia é isso, né? Manter o catálogo atualizado e pronto, né? O que eu estou ajudando o negócio ali em relação às dores dele? Nada, né? Então, o assessment ele vai trazer essa necessidade, ele vai apontar essa necessidade.
negócio não está engajado aqui nesse exemplo que eu dei, por quê? Ele não está ganhando nada com isso, tá? Desculpa. Eh, Às vezes, a pessoa que está conduzindo acha que a credibilidade da área vai ser questionada, dado o resultado, são os medos, não é? E às vezes a própria pessoa, né, que está ali na gestão da área, né, ela tem dificuldade em trabalhar em um ambiente planejado, organizado. Tem assim, gente, tem perfis e perfis, né? E aqui não é só na questão da gestão e governança de dados, tá? Você tem, por exemplo, né, eu já vi vários, tá? Gerentes de projetos, né? Que assim, não eram organizados, né? Assim, os caras não, eles faziam planejamento porque a empresa tinha uma metodologia, mas eles não seguiam muito aquilo ali, né? E tem gente que é assim. Então, assim, para a pessoa que tem esse perfil, a pessoa nunca vai ver um ganho no assessment. Mas aí, o que, que eu concluo aqui, tá? Esses problemas não são da empresa, são das pessoas. Então, muitas vezes, né, por exemplo, eu vejo pessoas novas que entram, né, na área. Ah, mas a empresa é assim. Não, a empresa é composta de pessoas, o problema está nas pessoas. O que tem que mudar, o mindset que tem que mudar é o mindset das pessoas, tá? Então, a gente tem que levar isso aqui sempre em conta, tá? Vou passar aqui rápido, até por causa do tempo, tudo bem que a gente está um pouco mais tarde, mas eu vou falar de 10 erros comuns, né? Então, o primeiro erro é o seguinte: alocar pessoas sem experiência necessária, sem ter atuado em projetos anteriores, tá? O que, que é isso aqui? A pessoa vai fazer o assessment, aí independente, tá? Se ele está sendo feito com mão de obra interna, né? Ou, né? Com uma equipe, né? Uma consultoria, por exemplo. Contratar uma consultoria não é garantia que você vai ter pessoas experientes fazendo aquele trabalho. Tá? Às vezes aquela consultoria vai botar ali um pleno mascarado de sênior, né? Depende da cara de pau, às vezes até um júnior mascarado ali de sênior, tá? Então, a pessoa que vai fazer o assessment, o time que está ali, ele tem que ter atuado em projetos anteriores, tá? Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Outro erro, né, foi o que eu já falei aqui um pouco, né? O assessment aplicado por time interno, né? Então, por exemplo, minha equipe aqui está fazendo, ou fulano ou fulana está fazendo aqui. Gente, as pessoas não vão dar valor. É duro falar isso, né? Eu não concordo. Eu já vivenciei isso, tá? Então, eu já trabalhei em uma empresa, uma época, não é? Eu era terceiro, mas era aqueles terceiros ali que trabalhava naquele esquema de alocação de mão de obra. Então, entrava ali na empresa e ficava ali um tempão, não é? E uma vez essa empresa ela contratou um assessment por uma Big Four, foi lá fazer o assessment. Quando eu olhei, né, a cara, né, das pessoas ali, eu vi que ó, esses caras não têm experiência nisso, nunca fizeram isso na vida. E aí eu comecei a bater na época, né, pro gestor que eu tinha ali, né, e o cara virou para mim e falou: "Cara, relaxa, eu sei disso, mas não adianta você fazer, porque se você fizer, você está aqui há muito tempo, você já tem vícios, você está, entendeu? Está dentro do House of Cards corporativo, do Game of Thrones corporativo, então não façam, tá? E aí, muito em função do que eu falei aqui em cima, né, do time interno, evitar tocar em temas sensíveis, evitar as conversas difíceis. Quando a gente trabalha de empregado naquela empresa, às vezes, se a gente bate direto em alguns temas sensíveis, se eu não tiver uma habilidade política muito grande, eu posso estar, digamos assim, cavando a minha cova. E aí? Você vai falar ou não vai falar, né? Só que isso tem que ser tratado, isso tem que ser mencionado. Se você está fazendo com um time externo, aqui é o time, a empresa que está falando, não uma pessoa que trabalha aqui dentro. Tá? Então isso é visto, às vezes, até como algo positivo, né? Se
internamente isso é levantado, né, isso vai ser visto como algo negativo, do tipo, pô, o pessoal está querendo apontar furo nosso aqui, né? Pô, quem é fulano para estar falando isso? Cara, isso rola, tá? Não adianta esconder. Não envolver todas as áreas estratégicas de negócio, ou seja, a gente faz por exemplo, quem faz o assessment, né, faz ali conversando com um petit comitê, por exemplo, né? Não, tem que conversar com todas as áreas envolvidas. Eu não estou falando aqui, tá? Que aí tem muita gente que fala, não, ele está falando que tem que aplicar em tudo. Não. A gente conversa com todas as áreas envolvidas para definir uma estratégia. Na hora de implementar, essa implementação, né, vamos chamar assim, da governança de dados, eu vou ter um guarda-chuva ali, não é? E eu vou colocando aos poucos os conceitos aqui embaixo. Ah, vamos começar com os dados de clientes? Beleza, então nosso piloto vai ser em cima de dados de clientes. Depois entram, por exemplo, os dados de fornecedores, ou de produtos, ou de serviços, e assim a gente vai incrementando. Mas o meu modelo ele vai ter que ser único para atender a todos. Senão eu vou ter vários puxadinhos de governança de dados dentro da casa. Tá? E isso acontece se eu fizer o quê? Eu não envolver todas as áreas necessárias ali no diagnóstico. Tá? É, outra coisa importante também, não é? O assessment, gente, ele tem que ter um, um, um guia, não é? Uma metodologia como base ali comprovada, tá? Eu não posso chegar e criar uma metodologia, por exemplo, eu já vi gente falar o seguinte, não, o assessment a gente vai fazer um diagnóstico aqui moldado à empresa. Gente, diagnóstico é para pegar a realização das práticas, beber uma aguinha aqui que já secou. O assessment é para pegar, né, a realização das práticas que são feitas, tá? Avaliar elas, quais são feitas, quais não são, o que poderia melhorar, tá? Mas isso tem que ter um padrão. Eu tenho que comparar isso depois, tá? É claro que algumas práticas elas não vão ser necessárias para aquela empresa, mas aí a gente tira aquela prática. Eu não crio práticas diferentes dependendo do modelo da empresa, tá? Então, eu tenho que ter uma referência por trás, tá? Então, posso estar usando o DMBOK, por exemplo, eu posso estar usando, por exemplo, o material do Data Governance Institute também, né? Esses dois são materiais, vamos dizer assim, não livres, né? Porque o DMBOK você acaba tendo que comprar, mas é algo que, assim, eu acredito que o DMBOK hoje deve estar aí na faixa aí de 40 dólares, né? Ou 80 dólares, tem que ver o preço como tá? Mas é algo assim acessível, tá? Realizar o assessment com artefatos incompletos. Então, por exemplo, vamos fazer só o diagnóstico. Gente, o diagnóstico é importantíssimo. Ele traz essa visão, né, dessa avaliação do cenário, mas ele vai trazer o quê? Os problemas. Eu ter conhecimento dos problemas é importante, mas e aí, como é que eu resolvo isso? Qual é a minha estratégia, tá? Então, é diagnóstico, estratégia e o plano de ação, roadmap, assim, roadmap, tá? Aqui é demais, né? Tem a galera aí, né, que utiliza, por exemplo, referências, né, descontinuadas, né? Ou então até piratas, né? E o que é o pirata? Né? Tem muita empresa, por exemplo, tem uma consultoria internacional, por exemplo, que todo mundo é fã, né? Então ela tem seu evento ali, não vou falar o nome, né? Mas ela tem o material dela, ela tem o modelo dela, né? De governança de dados, de diagnóstico em governança de dados, né? E é um modelo bem legal, eu já vi, né? Tal. Aí a pessoa vira e fala o seguinte: não, eu vou utilizar o modelo do papapá, né? Cara, aquele modelo é daquela empresa. Ela desenvolveu, ela tem um direito autoral em cima daquele modelo. Se você está usando o modelo dela porque você baixou, você está fazendo uma pirataria. Pirataria é crime, né? Outra coisa, por exemplo, é referência, né, descontinuada, né? Então, vou até pegar aqui que depois eu vou usar isso aqui, né? Então, tem empresa, né,
que utiliza, por exemplo, né, fala: "Ah, eu uso o DMBOK em português". Cara, aí você vai ver o DMBOK em português é versão 1 ainda, foi descontinuado há muito tempo. Hoje a gente já está, por exemplo, no DMBOK na versão 2x, tá? Então cuidado com isso, né. Outra coisa é fazer assessment baseado em questionário. E aí o que que a empresa faz? Ela cria questionário com as mesmas perguntas e encaminha para um monte de gente responder. Quando a gente faz isso, o que acontece? Quem olha o questionário vai pensar várias vezes qual a opção que ele vai estar marcando ali. Se tem um campo aberto para colocar comentário, às vezes a pessoa ela tem preguiça em colocar alguma coisa ali para comentar mais, né. Então, fica algo ali muito incompleto, né. E o diagnóstico, por exemplo, ele tem que, né, uma coisa que eu falo, né, beleza, vai entrevistar negócio, então, vamos conversar com o cara, lá da contabilidade, por exemplo, ele é afetado pelos dados? Quais as dores que você tem? Tipo, olha, fulano ou fulana, você consegue fechar todo mês direitinho, né, o contábil demora, as informações que você, recebe chegam em tempo adequado? Tem que fazer muito reprocessamento, né. Você às vezes dá uma não pode, tá, mas às vezes tem gente que já vivencia isso, entrou como risco, ponto de atenção. Às vezes você vai lá e dá uma marretada, né, coloca algum valor ali, é esse tipo de pergunta que tem que ser feita, por exemplo, para o cara que está na contabilidade. Que são perguntas diferentes, por exemplo, para uma pessoa que trabalha com segurança da informação, um técnico, né. Para essa pessoa, o que que a gente tem que perguntar? Pô, beleza, vocês fazem, pentest, né? Como é que vocês tratam a questão do phishing aí? Vocês fazem simulações, né? A questão da SI, vocês fazem auditoria? Essa política, não é? O que que contempla a política de segurança da informação? São perguntas para aquele público ali, ou seja, para aquele profissional que trabalha em um time de SI. Tá, então, se eu monto um questionário com perguntas comuns, eu não vou entrar nesses detalhes, tá. Eh, Isso aqui acontece demais também, não é. E hoje, por exemplo, a BR Data, ela, assim, a gente não pega todo o projeto, tá, gente. Então, quando eu vejo que, assim, o a quem está contratando, né, o objetivo dele não é implantar a governança de dados, mas sim, olha, não vai dar certo mesmo, mas eu fiz minha parte e joguei para uma empresa aqui, joguei para uma Big Four, né? Ou então, por exemplo, para o Bergson, né? Que aí, cara, eu vou estar usando o nome dele aqui, se der errado, e vai dar errado porque ele não quer se envolver, né? Aí a culpa é de quem eu contratei, né? Então isso hoje, né, por exemplo, tem muita Big Four que identifica isso, aqui a gente identifica também, e a gente não pega o projeto. Do tipo, a gente fala, olha, não tenho como te atender, entendeu? Porque vai ser furada. A pessoa internamente que vai conduzir não está afim, ela não acredita. E aí ela não acredita, eu vou jogar para outro, porque aí a culpa é dele, tá? É, e isso aqui também às vezes acontece, então e conosco aqui, tá? Então a Bela Data ela já realizou trabalhos onde a gente pegou, entregou, não é, o diagnóstico, a estratégia e o roadmap, né, o plano de ação ali, e a pessoa não seguiu em frente com aquilo, ficou parada ali e tal. E assim, é errado, porque você movimentou bastante pessoas dentro da companhia, né, conversou com o negócio, gerou uma expectativa e ficou tudo parado ali depois, tá. E isso acontece, tá, e até com certa frequência, tá. Eh, e aí quando, assim, o assessment não é feito, não é, ele ou então é feito de uma forma não ideal, o que que eu vou ter aqui? Primeira coisa, o primeiro sinal é rotatividade. Por quê? Quem está dentro do time interno começa a ver que as coisas não estão andando, que é muito problema, as pessoas não dão valor à governança de dados, é muito conflito, as pessoas não enxergam entregas. Aí o que que a pessoa faz? Ela vai pensar: "Cara, eu vou rodar". E aí ela pega, vai buscar outro emprego. E hoje o mercado está
ainda não está aquecido como estava uns 2 anos atrás, mas ela vai buscar outra oportunidade e sai, tá. Ou ou saem com ela, né. Então a rotatividade acaba sendo alta, tá. Falta de engajamento, por quê? Se eu não fiz o assessment, eu não conversei com o negócio, vai ficar difícil, não é, do pessoal entender, não é, o que que eles vão ganhar com isso, não é. Patrocínio também, não é. Então, ah, às vezes, né, a iniciativa vai, é um gerente, não é, que está tocando, uma gerente que está tocando ali, e não tem um assessment, não teve, assim, uma despesa, né, alguém para chegar lá: "Ó, vou pagar, vou fazer isso aqui", não tem um patrocinador, né. Eh, de novo, não conversa com o negócio, as pessoas não compreendem os benefícios. Isso aqui, gente, as pessoas, né, que estão aqui na governança de dados, elas não ficam também de bobeira, né, elas trabalham muito, né, só que trabalha muito e produz pouco, né, isso é muito ruim, tem pouco resultado para a área de negócio, tá. Falta de rumo, então, assim, a gente não sabe para onde vai, né, cara, que eu vou fazer aqui, né? Quais os próximos passos? Não, eu vou estou aqui brigando a cada dia, né? Não dá certo, né? Conflitos, né? Custo excessivo, né? Porque eu não estou tendo um trabalho ali objetivo, com um plano traçado, eu estou gastando. É como se eu fizesse uma obra, né? Eu reformasse um imóvel, quebrasse tudo e não tivesse ali um trabalho feito por um arquiteto, uma arquiteta antes, né? Eu estou conversando só com o meu mestre de obra aqui, cara, o dinheiro vai embora, né? Perda de oportunidade, por quê? Se eu tenho, se eu tenho o esforço, né, de montar um time, montar uma equipe, ou que seja uma pessoa, né, e a governança de dados não andou, o que, que vai acontecer? Para engajar isso, para ter um momento ideal depois, para recomeçar, isso é complicado, tá? E outra, né, assim, a cultura da empresa, a gente não consegue dar aquela provocada, né, não consegue mudar, porque tá andando muito assim, do tipo: "Olha, deixa a vida me levar", tá. Para fechar, tá, desculpa, eu passei um pouquinho, né, alguns lembretes finais, tá. Avaliação de maturidade é diferente de assessment, tá. A avaliação da maturidade está dentro de um assessment, que é o diagnóstico. Mas, como eu falei antes, tá? Ele sozinho, ele não vai trazer, né, o caminho adequado para a gente evoluir com essa maturidade, tá? Essa aqui é importantíssima, gente. Utilize sempre referências atualizadas, tá? Ah, eu vou usar o DMBOK como referência. Pô, show! Por exemplo, a Bela Data ela usa o DMBOK como uma das referências, mas a gente usa hoje o 2x. Eu não vou usar o 1, né, que é antigo, e ainda vou aqui tá no final, vamos sexta-feira vamos descontrair, né? Ainda vou tirar foto aqui com material, né, antigo, saiu de linha em 2017, né, achando que eu tô arrebentando aqui, não tô, eu tô pagando mico, né? Então, tem que evitar usar material obsoleto e sempre o mais atual, tá? Outro ponto importante, tá? O conhecimento teórico, ele é fundamental, tá? Eu, por exemplo, eu detesto pessoas que, assim, elas não têm conhecimento e falam: "Ah, isso é muito teórico". Cara, toda teoria, ela é fundamentada, ela foi baseada, né, em experimentos ali, tá? Só que somente o conhecimento teórico, ele não é suficiente para que a pessoa conduza um assessment, faça um assessment. Por quê? Eu tenho que ter a prática ali também. E aí a gente tem que ter, né, primeiro, entender se a pessoa que vai conduzir o assessment, ela já fez trabalhos anteriores, porque às vezes você vai encontrar pessoas com uma base teórica muito boa, né, algumas, né, por exemplo, tem muita gente, né, que eu vejo trabalhou, muita gente não, uma meia dúzia, né, desculpa,
de pessoas que essas pessoas, por exemplo, trabalharam muito tempo como AD. Eu, por exemplo, fui AD, tá? Mas elas nunca tiveram, de fato, uma experiência conduzindo programas de governança de dados. Nunca chegaram, por exemplo, para apresentar um trabalho e tiveram algumas perguntas difíceis vindo de alguém que está de cima, né? Elas passaram, às vezes, por empresas, mas não estavam ali nesse time, né? E algumas se dizem até mestres, mas eram ADs, né? E trabalharam em empresas onde outras pessoas implantaram governança de dados, tá? Então tem que olhar isso, tá? E outra coisa também, não é? O conhecimento técnico, por exemplo, não é? Ah, eu fiz um curso, né? Ah, o curso falou sobre assessment, né? Por exemplo, a BLR Data, né? Ela tem um curso que ela fala de assessment, é o último da escala. Então tem o básico, né? Tem intermediário e tem o avançado. A gente fala de assessment no avançado, por quê? Aqui, para a pessoa fazer um assessment, ela tem que estar no último estágio ali de conhecimento, não no início. E mesmo ela estando no último estágio de conhecimento, ela ainda tem que ter acompanhado um assessment, participado de um time, mas não conduzindo, para estar fazendo. Por quê? Ela tem que ter a prática. E a prática, gente, é inegociável aqui, tá? Porque se a empresa ela erra aqui no assessment, ela comprometeu toda a jornada de governança de dados, tá? Quando a gente escolhe, né, as referências técnicas, né, algumas, como eu falei, né, são de uso exclusivo da instituição. Tem instituições, né, que têm os seus modelos, né? Não vou entrar aqui se o modelo é bom, se é ruim e tal. Às vezes são modelos excelentes, mas a gente não pode usar. Por quê? É exclusivo daquela empresa ou para utilizar, né, eu teria que estar pagando ali algum tipo de royalty, ter que ter uma parceria com a empresa detentora, né, daquele material, tá? Então, cuidado com isso, porque às vezes, né, por exemplo, a gente vê trabalho que é feito em cima de material que é protegido por direito autoral, tá? E eu já vi pelo menos uns 10 assim, tá? Então, cuidado, tá? Outra coisa que todo mundo fala, né? Muita gente fala, o DMM é isso, aquilo. Gente, olha só. DMM ele foi descontinuado em janeiro de 22 e não tem mais o suporte do CMMI Institute. Então, assim, é obsoleto. Por quê? Hoje ele ainda pode atender alguma coisa, mas ele tem o direito autoral. Então, por exemplo, quando o DMM foi lançado, por exemplo, no Brasil, só uma empresa podia fazer avaliação e emitir essa avaliação com o selo ali, não é? Por exemplo, do CMM Institute, que era uma empresa, é uma empresa, né, chamada Crest. Porque ela era uma empresa parceira, a pessoa para aplicar o diagnóstico, né, teve que se qualificar, pagar cursos caríssimos, né? E aí era a única empresa que tinha, né? E aí eu já vi casos, a gente usou o DMM, cara, usou mesmo, se usou da forma legal, né? Provavelmente não. Então cuidado. Às vezes você contrata uma coisa e quando vê entra em um tremendo abacaxi, né? O assessment, como eu falei, não é, ele é o primeiro passo, não é? Então ignorar a consequência vai ser muito negativa, não é? E aí é o que a gente chama aqui de trabalho hercúleo, né? Os times de governança de dados vão trabalhar muito, vão produzir pouco, tá? E para vocês terem ideia, né? Eu falei aqui, mas o assessment geralmente é bem feito, né? Ele é realizado em 2 meses. Por quê? Muitas pessoas devem ser entrevistadas, então pelo menos aí põe as 2, 3 semanas, né? Dentro desse espaço aqui de 2 meses, dedicado a fazer essas entrevistas. Bom, falei demais, desculpa, passei do tempo, a gente já entrou fora do tempo também, né? Para quem quiser mais informação, né? Tem aqui os meus 2 livros, né? Gestão e Governança de Dados, o próprio DMBOK, tá? Em breve vem coisa legal aí também,
tá? E agora eu estou aqui aberto a perguntas, dúvidas, comentários. Vamos lá? Tem as Olha, perguntas no chat aí, o Bergson. tá. O Wagner subiu aqui com uma pergunta do Pedro, não é? Gostaria de uma dica sua. Estamos iniciando as ações de dados na empresa. O que você indica neste início? O que você vê de mais importante nesse começo? Bom, o começo é o assessment, tá? O ideal mesmo, tá? Só que muita empresa não consegue fazer isso. Inclusive, antes do assessment, tá? Trabalhar numa etapa que eu chamo de motivação, que é o quê? É começar a tratar da necessidade em implantar a governança de dados. Claro que ainda essa necessidade não está tão aprofundada, né? O assessment que vai aprofundar isso, tá? E aí o pessoal já começar a pensar, não é, na resposta à seguinte pergunta: por que governar dados, perdão, na empresa XPTO, tá? Mas se isso não é feito, isso pode entrar dentro do assessment, tá? Então, a primeira coisa a fazer, Pedro, na minha visão, é um assessment, tá? Porque você vai evitar muito retrabalho, você vai atuar já com uma forma muito objetiva e, como eu falei, né? Em 2 meses você já tem, né, todo o caminho a ser perseguido ali, né? Para estar evoluindo essa maturidade, tá? Gileno, respondi, Pedro. Se não, depois tu coloca outro comentário aqui. Gileno Dias, Bergson, bom dia. Em termos de formação técnica, quais as principais certificações e ferramentas para quem trabalha na gestão de dados? Parabéns pela palestra. Olha, Gileno, vamos lá. A certificação que eu estou falando aqui é aquela certificação que você vai lá, né, paga, né, faz uma prova e ganha ali, não é, um título, não é? Então, por exemplo, tem a do Dama, o CDMP, não é? Tem gerência de projetos, que é o PMP, tem várias hoje, né, ligado à questão da agilidade. Eu, Bergson, tá? Particularmente, eu acredito que a certificação ela é um exame frio para apontar se você conhece ou não, né, os principais conceitos daquilo ali onde você está se certificando, tá? Isso não é garantia de que você vai fazer um bom trabalho, tá? Então, Bergson, eu vejo que a certificação ela ajuda, né, a falar, ó, fulano ou fulana tem esses conhecimentos, mas por exemplo, se eu vou contratar, eu não considero isso, tá? Aliás, minto, considero. Existem algumas certificações que são o seguinte, né? Você vai, né, faz, né, um treinamento pela manhã, né, num local, e aí depois você vai fazer uma prova e ganha, né? Ó, sou certificado em isso, tal. Esse tipo de certificação, para mim, ela não ajuda, ela prejudica, né? Quando eu vejo, pô, a pessoa fez isso aqui, eu falo, cara, essa pessoa, ela não dá valor ao dinheiro que ela tem, ao recurso financeiro que ela tem. Porque você assistir 4 horas, né, de uma palestra, né, um mini curso ali, depois fazer uma prova e passar e falar que você é certificado naquilo, primeiro, você está se iludindo. Segundo, você está tentando iludir as pessoas. E terceiro, você não dá valor ao recurso financeiro que você tem, né? Então, algumas até prejudicam, tá? Cursos, a mesma coisa, tá? Tem que tomar cuidado, não é? Com questão também de treinamento, tá? Eu vejo muita galera na questão olha a questão do preço, mas não olha o valor, né?
E aí, por exemplo, entra em um treinamento, por exemplo, que o pessoal mistura tudo, banana, laranja, abacaxi, maracujá, ou seja, fala de governança, qualidade, MDM, tudo em um treinamento só. Esse tipo de treinamento é até bom para ter uma visão genérica, né? Mas eu encontro, de repente, esse mesmo treinamento online, uma plataforma muito mais barato, e você estuda no teu tempo, mas sabendo que aquilo ali vai ser uma visão genérica, tá? Por isso que hoje, por exemplo, na BLR Data, a gente só faz treinamento específico de um tema. Então, por exemplo, governança de dados, nós temos 4 treinamentos de governança de dados. O inicial, o intermediário, o avançado, e ainda tem um de estratégia, tá? E isso segue uma escada, né? E, assim, a gente valoriza o conteúdo e, assim, o nosso cliente-alvo não é o cliente que vai ver preço, tá? Então, assim, a gente quer o cliente que vê valor. Então, por isso que, às vezes, até o nosso treinamento, ele é um pouco mais, o valor um pouco mais puxado. Mas por quê? Nós temos interesse em pessoas que valorizam o a entrega e não o preço, tá? Então, cuidado com isso também. Mais alguma pergunta, pessoal? Wagner, sem mais perguntas. Então, gente, obrigado pela participação de todos, né? Peço desculpas de novo pelo atraso que a gente teve, foi um probleminha técnico aqui, né? E semana que vem, tá? A gente vai ter uma live demonstração, né? Quem virá aqui será o Cláudio Bonel, tá? Cláudio Bonel é uma pessoa bem conhecida aí na área de ciência de dados, tá? E ele vai estar falando aqui de IA aplicado na ciência de dados, tá? Então, a gente vai estar lançando aí o banner, né, a vinheta, não é? Para estar colocando, né, o título do próximo encontro, né, os dados ali do Bonel, e aí não percam semana que vem, não é? Aqui com o Cláudio Bonel, a gente vai estar falando, né, ele, na verdade, né, eu vou ser o âncora só, né, o moderador aqui, ele vai estar falando de inteligência artificial aplicada à ciência de dados. A Ilane botou aqui, parabéns, Bergson. Legal, Ilane, obrigado. Né? E é isso, até o próximo Manhã com Dados.